Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, neste dia maravilhoso, mais um dia de bênção e vitória, venho aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo. E neste momento abençoo vocês com a continuação dessa nossa série maravilhosa que tem por tema o início do reino das trevas. Esse é o 16º estudo. E a base desse estudo se encontra em Daniel, capítulo 2, verso 46, Bíblia linguagem de hoje, que está escrito: Então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. Primeira pergunta: o que o rei fez diante de Daniel por ter recebido a bênção da interpretação de seu sonho? Daniel capítulo 2, verso 46 e 47. Então, de acordo com esses dois textos da palavra, amado, a palavra ela nos revela que Daniel, o rei, agradeceu e reconheceu que o Deus de Daniel era o único ser supremo. Olha que maravilha, né? Então o rei, ele agradeceu e reconheceu que o Deus de Daniel era o único ser supremo. Então não havia nenhum Deus superior a não ser o Deus de Daniel. Então realmente, como nós vimos, né, que na Babilônia, né, havia ali o rei, né, realmente ele tinha uma grande consideração por vários deuses, né? Realmente por vários deuses, mas aqui realmente ele, visualizando isso, ele compreendeu que o verdadeiro Deus realmente era o Deus da qual Daniel adorava. Amém? Segundo, que recompensa Deus deu a Daniel e a seus amigos por meio do rei? Que recompensa Deus deu a Daniel e a seus amigos por meio do rei? Daniel capítulo 2, 48 e 49. Então, de acordo com esses dois versos, nós temos aqui a resposta, ou seja, duas respostas esclarecedoras, né? Primeira resposta: Daniel foi constituído governador de toda a província da Babilônia, tá, amados? E segundo, seus amigos foram colocados na posição de administradores dessa província. Olha que maravilha, né? Então Daniel foi constituído governador de toda a província da Babilônia e os seus amigos foram constituídos administradores dessa mesma província, certo? Terceiro, o que era essa província? O que era essa província ou o que significava essa província? Então, de acordo com o vocabulário, amados, de acordo com o vocabulário bíblico, nós vamos ter aqui uma resposta esclarecedora com referência à província de Babilônia. Então, província, amado, significa divisão das terras de um império, administrada por um representante do imperador. Província significa divisão das terras de um império, administrada por um representante do imperador, certo? Glória a Deus. Então vamos lá. Observação: o imperador desse reino era Nabucodonosor e o seu representante era Daniel, e os representantes do governador dessa província eram seus amigos. Olha que interessante, amado, né? Então vemos aqui primeiro, o imperador desse reino, dessa província, era o rei Nabucodonosor, certo? E o seu representante era Daniel, certo? E realmente agora os representantes desse governo, que no caso era Daniel, eram os seus amigos. Olha que maravilha, né? Então veja realmente a posição da qual o Senhor colocou tanto Daniel quanto seus amigos.
Certo, amados? Creio que realmente vocês compreenderam nessa resposta e com certeza esse detalhe explicativo. Amém? Quarta pergunta: de onde Daniel governava toda essa província? De onde Daniel governava toda essa província? Daniel capítulo 2, verso 49, a palavra de Deus nos revela claramente que Daniel, ele governava toda essa província exatamente da corte real. Então era da corte real que ele governava realmente toda essa província, que essa corte significava o palácio do rei. Então era ali do palácio do rei que realmente ele ali administrava, né? Realmente governava toda a província realmente de Babilônia. Quinto, nessa posição, o que Daniel era para todos os governantes do rei? Nessa posição, o que Daniel era para todos os governantes do rei? Daniel capítulo 2, verso 48 e 49, a palavra nos revela que ele era o segundo rei ou imperador de seu reino. Então Daniel, ele era o segundo rei ou imperador de seu reino, ou seja, o reino de Nabucodonosor, certo? Então para os governantes realmente dessas províncias, ou seja, dessa província no caso, né, que realmente esses territórios, então vamos assim dizer, esses territórios que era ali comandado pelo império do rei Nabucodonosor, realmente em cada território havia ali os seus governantes, certo, amado? Havia ali os seus governantes, e todos esses governantes eles eram realmente governados, né? Eles eram governados pelo o grande rei, no caso, né? Que era Nabucodonosor. Só que agora essa responsabilidade ela foi passada para Daniel. Então, em vez de eles prestarem ali conta realmente de suas administrações, certo? Agora, ao rei Nabucodonosor, eles prestavam agora conta com Daniel, né? Então todos eles eram realmente liderados ou governados por Daniel. Então agora era Daniel que governava todos esses realmente esses territórios aonde realmente o reino dominava, né? Aonde realmente fazia parte do reino Nabucodonosor, né? Ou seja, do reino de Babilônia. Então realmente agora ele sendo o segundo rei, no caso, né? Ou o segundo imperador, agora realmente todos tinham que prestar realmente obediência a Daniel. Todos esses reis, né? Realmente todos esses governos tinham que prestar obediência a Daniel, porque prestando obediência a Daniel, estariam automaticamente prestando obediência ao rei, certo, amados? Glória a Deus. Então vamos lá, continuando pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ao comentário. Vamos aqui fazer o fechamento no comentário bíblico, amado, que diz assim, um comentário: assim como Deus constituiu José governador de todo o Egito por meio do rei, assim foi com Daniel e seus amigos. Que maravilha! Olha que então meus amados, eu na madrugada fazendo aí essa meditação, né? Fazendo aí realmente essa pesquisa na palavra do Senhor, então o Senhor automaticamente traz à minha mente realmente essa constituição. Então muito antes de Daniel aconteceu aí a mesma constituição. Então a mesma constituição que se deu realmente ali com Daniel foi uma constituição que também antes de Daniel, muito antes,
aconteceu aí na vida de José. Então veja que José ele foi constituído governador de todo o Egito. Então Daniel ele passou a ser a segunda pessoa do rei, a ponto de realmente todos daquele império, né, que formava aquele império que era dominado pelo império do Egito, realmente tinham que agora prestar obediência a José, certo? E é interessante que José ele comandava, ele governava todas as coisas exatamente ali do palácio real do rei. Olha que interessante, né? E a mesma situação que levou José àquela alta posição foi a mesma situação também que levou Daniel também a essa alta posição. Que ali a situação de José tratou o que? Da interpretação do sonho também foi dada ao rei. Olha que interessante, né? E também um outro sonho também foi dado agora ao rei Nabucodonosor, que dependia dessa interpretação, e com base na interpretação desse sonho trouxe agora Daniel a essa alta posição, o mesmo que aconteceu também com José. Então, assim como José ele foi posto, né, como a segunda pessoa do rei, e todos tinham que prestar obediência agora a José, que agindo dessa forma eles estariam prestando obediência ao rei, porque José ele era o grande representante, né, do rei, e agora também Daniel. Então veja que maravilha, graças a Deus, tá, amados? E a base desse comentário se encontra em Gênesis capítulo 41, verso 37 ao 46, fazendo essa ligação aí com Daniel capítulo 2, 48 e 49, Bíblia Linguagem de hoje. Então, meus amados, que maravilha, creio de coração que foi algo assim maravilhoso, né? Que isso aí também nós podemos assim observar que o Senhor ele está pronto aí para honrar aqueles que realmente honram ao Deus aqueles que procuram realmente honrar ao Deus Altíssimo, prestando obediência ao que está escrito em sua santa palavra, pode ter a certeza que no momento certo todas essas pessoas elas serão recompensadas, assim como todos os servos de Deus no passado foram recompensados em ter se sacrificado para se manter fiéis, custe o que custar o que estava escrito, e receber o grande recompensa. Também não é diferente nessa atualidade. Fica aí com nosso Senhor Jesus Cristo, né, nessa direção desse dia de bênçãos, vitória, e com certeza amanhã, se o Senhor nos conceder a oportunidade, estaremos aí prontos para continuar abençoando vocês com um pouco mais de esclarecimento neste assunto. Amém.